Olá pessoal, depois de muito tempo sem gravar aqui sobre a ONA, estou voltando com as nossas interpretações do manual. Portanto, fique atento, não esqueça de deixar o like, deixar algum comentário, pedir alguma coisa específica, a gente vai ter o maior prazer de passar para vocês essas informações. Então, logo após a nossa vinheta, nós vamos entrar aí no manual mais uma vez, interpretando esse grande manual da ONA. Lembrando que nós estamos interpretando o manual, ou voltamos, melhor falando, interpretando o manual na subseção 1.3, Prevenção, Controle de Infecções e Biossegurança. Hoje nós vamos falar nessa seção 1.3, no requisito número 16. O que fala nesse requisito? Pessoal, como vocês podem perceber aí na própria tela, a gente deu uma reestruturada aí nas aulas para poder ser mais condensado, o conteúdo ser mais objetivo, assim a gente conseguir ganhar mais tempo para vocês e conseguir produzir mais conteúdos dentro da nossa disponibilidade de tempo. Então, normalmente agora nas nossas telas vai ter aí, dentro do possível, o requisito, a orientação e a evidência. Assim eu consigo ser mais objetivo e ser mais rápido na interpretação do manual, no sentido de poder produzir mais vídeos para vocês dessa interpretação. Sempre lembrando da nossa formação, a gente trabalha com a ONA desde 99, já fui consultor, aliás, trabalho com consultoria, já quer dizer que já fui auditor da ONA por muitos anos, treinei consultores, treinei avaliadores, então é uma área que a gente conhece muito bem. E como a gente atua em ISO, a gente acaba viajando o Brasil inteiro, sou professor, eu gostaria de transmitir esse conhecimento para que vocês possam aprender sobre esse manual. Também, quem quiser, está na descrição do vídeo, como assim alguns alunos têm feito, contratado, Tira Dúvidas, a nossa Tira Dúvidas ou uma consultoria online. É só você entrar lá na descrição, você compra um Tira Dúvidas e você pode ir tirando suas dúvidas em relação à ONA, em relação à implantação, alguma coisa que você esteja fazendo aí em relação ao seu hospital, à sua clínica, ao seu laboratório. Então, sem mais delongas, pessoal, vamos lá. Requisito: acompanhe as ações de biossegurança e seus resultados. Vamos perceber lá, pessoal, vamos dar uma olhadinha aqui, ele passa algumas orientações, ele fala no uso do equipamento de proteção individual, ele fala no cumprimento das precauções, ele fala também nas orientações de registro e tratativa de acidentes. Bom, quando ele está falando no uso adequado do EPI, é lógico, Quando que a gente utiliza o EPI, não só o EPI, mas também os EPCs, os equipamentos de proteção coletiva. Como que são feitos os cumprimentos dessas precauções, as precauções de contato, os isolamentos. Se eu tenho lá numa unidade de internação quartos isolados especificamente para isso, se eu tenho UTI, quais são os cuidados que eu devo ter, ou seja, a comissão, quem está envolvido com esse processo, como é que ela faz esse cumprimento dessas atividades e como que se registra essas atividades quando eventualmente acontece um acidente. Isso estaria nas orientações. E o que é de evidência, que é o meu papel interpretar e acrescentar um pouquinho mais em relação ao manual? Então, o que ele coloca ali e eu traduzo para vocês? Primeiro, um formulário, eu coloco ali para vocês, de entrega de EPIs. Bom, você tem que ter evidência da entrega do EPI. Mas, sério, tem que entregar toda hora luva? Não, você vai fazer um EPI, onde que vai constar aqueles EPIs que eventualmente você tem que trocar, fazer essa entrega, e no próprio documento você pode colocar que as luvas, demais equipamentos estão disponíveis no seu setor, ou seja, que ele tem ciência, e lógico, evidentemente, você tem que deixar disponível esse material nos setores para ele. Então você faz o documento uma vez, então luva, não precisa entregar assinatura, mas você tem que ter uma evidência de um formulário da entrega das luvas para esse colaborador, ou que ele tem disponível, e lógico, você deixar disponível no hospital as luvas, as máscaras, toucas, propés, eventualmente todos os subsídios ou materiais ou equipamentos que você possa utilizar na prevenção. Eu falo também que é uma evidência a auditoria interna, tanto externa, mas a auditoria interna, quando você for fazer auditoria interna, evidenciar também se as pessoas estão utilizando o EPI ou não.
Porque é muito fácil, né, quando o auditor da ONA chega lá, todo mundo está tudo bem, né? Parece a prova, tá, todo mundo estudou. Mas na auditoria interna é interessante você fazer também isso, ter esse foco, ter esse olhar e verificar se efetivamente as pessoas estão utilizando o EPI e os IPCs também na mesma maneira ou da maneira mais adequada. Quando a gente fala ali, né, os registros, as tratativas, divulgação e acidentes, o que a gente está falando? Né? Como é que você registra isso? Como é que você trata isso? Qual que é o fluxo de tratativa? Bom, se é um acidente com pérfuro cortante, o paciente tinha uma doença sexualmente transmissível, se ele tinha uma doença altamente contagiosa, se ele tinha uma doença, uma virose altamente contagiosa, uma infecção, percebe? Então, ou seja, o que eu faço nessas tratativas, quem eu notifico e como eu faço a divulgação desses acidentes. Lógico, a CIPA tem que estar muito bem envolvida nisso, as demais comissões, ou seja, a evidência que você está acompanhando as ações de biossegurança e seus resultados, ou seja, as comissões, a comissão de infecção hospitalar, o segurança do paciente e eventuais outras comissões que se interrelacionem com a biossegurança dentro da sua instituição. Porque eu posso estar falando aqui do laboratório e posso estar falando no hospital geral. Então, essas são as evidências deste processo que você pode aplicar aí dentro deste requisito. Vamos para o próximo requisito? Requisito 17. Vamos lá, pessoal. Então, o requisito 17 cumpre as diretrizes de notificação de incidentes e eventos adversos. Veja lá, cumpre diretrizes de notificação, incidentes e eventos adversos. Quais são as diretrizes? Por isso já está ali. Quais são as orientações? Quais são as diretrizes? Quais são os procedimentos? Então já coloco ali falando para vocês ali rapidamente quais são as evidências. Qual que é o procedimento que regulamenta a notificação dos incidentes? Quando, como, por quê, onde? Quais são as instituições que devem ser notificadas? Se é a Vigilância Sanitária, se é a Anvisa, se é o site da Anvisa, se você já é certificado a ONA, percebe? Como que eu faço a notificação? Tem que ter um procedimento regulamentando isso. Como é que eu notifico, como é que eu faço as tratativas, os prazos de tratativas, os disclosures, ou seja, o que eu passo para o paciente, as consequências, ou seja, a investigação, ou seja, as diretrizes desse procedimento. Ou seja, então, as evidências estão bem colocadas aí na tela. Através de um procedimento que normatiza isso, através de um formulário que registra essas ações, por exemplo, teve um evento adverso, teve um incidente, né? Eu tenho que fazer uma análise, tem que ter um formulário lá, o que aconteceu, as pessoas envolvidas, a cronologia dos fatos, os fatores contribuintes, percebem? O que foi, né? Se aquele incidente, a classificação daquele incidente, aquele evento adverso, inicialmente foi um sem dano, ele pode ter virado dano, com dano grave, ou uma notificação inicial como dano grave, no final da investigação pode ser sem dano, o que ficou, ou seja, o disclosure, o que foi falado para o paciente, as consequências para o paciente, a consequência para a organização, ou seja, quais são os documentos que eu devo registrar nesse formulário que foi padronizado aonde? Lá no procedimento. Quais são as ações corretivas, quais são as ações preventivas, porque às vezes a notificação do incidente pode startar ações preventivas. Normalmente o pessoal do hospital foca muito na tratativa corretiva. Às vezes uma ação corretiva ela pode disparar outras ações preventivas também. Ou seja, não adianta só tratar aquilo, tem que disseminar aquele acontecimento para que as demais pessoas não estejam envolvidas. Por isso que eu coloco comunicação ali no final. Então, aconteceu um fato, é muito comum no serviço aéreo. Né? Ou seja, um incidente. Houve um incidente aéreo. Não foi um acidente, um incidente aéreo. Estava passando lá pássaros próximo do avião. É importante que o piloto notifique aquilo, embora, né, tenha sido um quase fato, né, um near miss, mas é importante ele notificar para quê? Porque o aeroporto, algum lugar, tome providência, alguma coisa que ele consiga eliminar aqueles pássaros dali, ou seja, que ele consiga proteger outras pessoas também. Ok? Vamos para o próximo requisito? Requisito 18. Antes de falar do nosso requisito 18, pessoal, não custa nada, coloca lá um like, compartilha isso, escreve alguma coisa no comentário, elogia, faz a sua crítica, a sugestão. É importante, senão o algoritmo não entende. O algoritmo só vai entender dancinha, piada e esse tipo de cultura de passatempo. Então ajuda aí o professor aqui, o autor de livros, o consultor, a atingir o maior número de pessoas, passando esse conhecimento de graça para vocês.
nesse sentido, a gente tem esse trabalho. Então, o mínimo que você pode fazer é dar um curtir e compartilhar com alguém. Ok? Vamos lá ao requisito. Pessoal, cumpre as diretrizes de notificação de transferência de informação para as áreas assistenciais e de apoio. Ou seja, cumpre as diretrizes de notificação. Muito parecido com o anterior. Quais são as orientações? Ele fala de novo, diretriz de transferência de informação entre as áreas, para os pacientes, para os colaboradores, para os acompanhantes, para os visitantes. Ou seja, quais são as diretrizes? Como é que essa informação é transitada dentro da organização? Quais são os canais de comunicação envolvidos nisso? Eu uso o sistema, eu uso... O que eu uso? Como é que eu uso? Eu uso um folder, um formulário, um livro de passagem de plantão, uma evolução no sistema. Como é que eu faço essa comunicação? Qual que é o canal de comunicação com o paciente? É verbal? Isso é eficiente? É um formulário, uma ficha, um folder? Percebe? Como é que eu faço a evidência disso? De novo, pessoal, procedimento que regulamenta as diretrizes de notificação e transferência de informação. Como que é feita a transferência de informação entre as áreas, entre os turnos, entre os plantões, entre os médicos, entre a equipe de enfermagem? Como que é transmitida essa comunicação da evolução do paciente, de um parecer, da chegada de um laudo, da pendência de um laudo? Como é que é feita a comunicação para o paciente? É só verbal, pessoal? Eu tenho que formalizar um folder, pegar a assinatura dele, entregar, WhatsApp, comunicação, e-mail. O que o hospital está padronizando? É o software do hospital? Ou quem? Mas qual que é o procedimento? Para o público externo, como é que funciona isso? Como é que eu transfiro esse paciente? Como é que eu transfiro esse paciente para uma contra-referência? Quais as informações que devem estar padronizadas, que quando eu transfiro esse paciente para lá, deve constar? Se esse paciente é um paciente que é transferido para uma outra unidade para fazer um exame e retorna para a unidade hospitalar, o que deve ir de informação, o que deve retornar de informação? Canais de comunicação, transferência, procedimento. É isso que a norma quer, para que você cumpra as diretrizes de notificação, de transferência de informação para as áreas assistenciais. É isso, basicamente isso, como que troca as informações, ou se tudo é passado de boca. Isso é muito perigoso. Ok? Vamos para o próximo requisito? Requisito 19. Nesse requisito, pessoal, ele fala lá, como é que a gente faz? A comissão de infecção, o comitê, quem você designa, ou seja, quem assessora tecnicamente as medidas de controle para a qualidade da água. Então, se for a CCH, é a CCH que vai estar lá fazendo esse tipo de informação. Vocês vão regulamentar qual é a comissão. Normalmente está muito atrelado à comissão de infecção hospitalar, de prevenção de infecção hospitalar, melhor falando. Então, de novo, essa comissão vai o quê? Vai fazer o quê? Assessorar tecnicamente as medidas de controle de qualidade de água. Assessorar quem, Célio? Quem faz a manutenção, o chefe da manutenção, a equipe de manutenção, o terceirizado que vai fazer a limpeza da caixa d'água, a coleta d'água, o laboratório que vai recolher a água, ou seja, vai assessorar tecnicamente. O que o manual orienta? Né? Um apoio para o cumprimento de critérios, ou seja, se é o pessoal da manutenção que faz lá, por exemplo, a limpeza da caixa d'água, quais são os critérios que ele devem ter? Qual que é a periodicidade que deve ter? Qual que é o local de coleta de água? Quando eu vou, por exemplo, fazer uma avaliação de qualidade da água, quais são as fontes? Não adianta eu pegar a água lá da caixa d'água se de repente lá na ponta de uma torneira, lá no final do hospital, tem uma contaminação no meio, um excesso de ferro, um excesso de qualquer outro material que possa ser tóxico, ou de contaminantes dentro da instituição. Então, eu vou orientar os cumprimentos do critério, recomendo local, recomendo periodicidade. A comissão vai avaliar tecnicamente com base em critérios definidos no procedimento, eu já estou falando em evidência, quais são os parâmetros físico-químicos, quais são os limites. Eu posso trabalhar só com os limites legais, mas eu posso trabalhar com o meu limite, com um range menor, depende da instituição, depende da tua finalidade. Ou seja, se eu trabalho numa clínica de nefrologia, vai existir um limite legal para a análise físico-química e microbiológica da água. Eu posso utilizar um range mais estreito que a lei. Posso fazer isso? Pode. O que você não pode fazer é colocar um range maior que a lei permite. Percebe? Agora, menor não, você vai aprimorar, deixar mais rigoroso a qualidade da água. Então, você também vai avaliar então, a qualidade da água, o exame físico-químico, microbiológico, da potabilidade, se for o caso. Também vai avaliar a comissão
A limpeza da água, os reservatórios. Quais os reservatórios? A validade, ou seja, você vai... a validade não, também a validade, né, pessoal? Mas você vai validar, melhor falando, os saneantes que podem ser utilizados na infecção, desinfecção. Se não, de repente, o pessoal da manutenção começa a utilizar querosene para limpar a caixa d'água, porque é mais rápido, percebe? Então, opa, quais são as orientações? As evidências, pessoal, simples de novo. Como é que eu vou evidenciar isso? Procedimento, formulário, auditoria interna. Esse formulário, sério, precisa ser físico? Não, se você tiver no sistema, um controle de manutenção no teu sistema de informática, beleza. Pronto, o formulário pode ser físico ou virtual. Ok? Vamos para o próximo requisito. Requisito 20. O último requisito do nosso vídeo de hoje fala o quê? Assessora tecnicamente as medidas de controle de qualidade do ar. Pessoal, muito parecido com o anterior. De novo, apoio ao cumprimento dos critérios. Quais critérios? Estabelecidos pela própria Comissão de Infecção Hospitalar ou Núcleo de Segurança do Paciente, vocês que vão definir. De novo, vai recomendar o local e a periodicidade da coleta. Qual o local que vai coletar lá? O melhor local na máquina lá do ar-condicionado, do filtro de ar, lá na UTI, no centro cirúrgico. Qual que é o melhor local para colher a qualidade da água? Não é qualquer qualidade nesse caso do ar, né, pessoal? Qual que é o melhor lugar? Não é em qualquer lugar, ele que vai determinar. Vai auxiliar no plano de manutenção, de operação e controle, ou seja, cada quanto tempo é feita a manutenção dos ar-condicionados, dos filtros. Se eu tenho uma capela lá de fluxo laminar, se eu tenho uma capela no laboratório, em algum outro setor, ou seja, quando que é trocado o filtro, que tipo de filtro, qual filtro que eu exijo. Ou se eu tenho lá um laboratório de análise clínica dentro do meu hospital, ou se eu estou falando do laboratório, eu faço lá cultura para BK, para bacilo tuberculose, opa, tem que ter um filtro diferente no meu fluxo, eu tenho que ter um filtro, eu tenho que ter uma câmera, né? Não, câmara, né? Câmera não, né? Câmera é outra coisa. Uma câmara para poder trabalhar, quais são os filtros que essa câmara deve ter, quais são as avaliações microbiológicas, quais são os parâmetros, de novo vai validar os saneantes dessa limpeza, dessa desinfecção, como já falei, verificação dos filtros, se existe evidências que está funcionando a pressão negativa e a pressão positiva, como é que eu valido isso, como é que eu calibro isso, como é que eu evidencio isso, quem faz essa verificação, quem dá o laudo que faz isso, é um terceiro, que equipamento utilizou, qual que é o padrão que ele utilizou, como é que eu faço as evidências, de novo, procedimento de manutenção, que vai determinar a periodicidade, a operação, o controle, que vai determinar o controle de qualidade. Quando falo controle de qualidade, é o controle de qualidade de troca de filtro, do laudo microbiológico, dos parâmetros. Ou seja, eu vou traduzir isso como está ali na tela, através dos formulários, através da inspeção, através dos laudos, através de ações corretivas e decorrentes, ações preventivas e decorrentes, através da auditoria interna. Ou seja, então o manual, se vocês perceberem no vídeo de hoje, sempre ele vai traduzir assim, traduza isso em procedimento. Quando você fala, né, assessora tecnicamente medidas de controle para a qualidade do ar. Como, Célio, que eu vou evidenciar isso? Através de procedimento. Ou seja, através das regras que eu acabei de passar para vocês e assim na maioria dos requisitos. Ok? Então esses foram alguns requisitos aí depois de muito tempo sem gravar. Por favor, mais uma vez, coloca um like, escreve algum comentário, faz qualquer palavra lá, escreve qualquer coisa para a gente, para o Google e o YouTube entenderem como relevante a nossa aula, o nosso material, nosso conteúdo para vocês. Quem tiver interesse, tiver alguma dúvida a mais, que tiver um tempo dedicado a mais, você pode entrar na descrição do nosso site, você pode comprar um tirar dúvidas ou uma consultoria online, a gente ajuda você com mais dedicação, com tempo altamente dedicado, altamente qualificado para você, transmitindo todos os nossos quase 30 anos trabalhando com certificação de qualidade, passando para vocês esse conhecimento. Ok? Até o próximo vídeo!